O paisagismo é projeto de criação de ambientes completos, com foco em toda a experiência. Trata-se de uma mudança na paisagem, não somente na vegetação. Por isso, envolve cuidado com a escolha das plantas, dos elementos construtivos, sistemas de iluminação e outros detalhes. É uma profissão, realmente. A pessoa estuda, geralmente ela é feita por arquiteto, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, é feito um estudo realmente. A diferença do paisagismo é que a gente faz um estudo da casa da pessoa e vai colocar essas plantas adaptadas para aquele lugar. Por exemplo, se é uma planta de sombra, uma planta de sol, quais plantas combinam entre si, a gente vai fazer, é como se estivesse fazendo uma decoração da casa de uma maneira inteligente. Cada vez mais o paisagismo está sendo usado, porque ele valoriza a casa, ele beneficia o ambiente, a pessoa fica com essa casa mais fresca. Então o paisagismo tem sido muito usado e muito procurado. Já a jardinagem inclui as técnicas adotadas para fazer a conservação e a manutenção dos jardins. Nesse trabalho são verificados os cuidados necessários no plantio e na adaptação das plantas ao ambiente, o que inclui períodos de irrigação e de poda, por exemplo. A jardinagem, a gente já parte para aquela pessoa que ou é o jardineiro em si que está dando a manutenção nesse jardim, ou vocês, assim, donas de casa que querem ter uma planta em casa, ou você mesmo escolhe a sua planta, coloca lá, ou vai cultivar ela no vaso. Então essa é a jardinagem, é o jardineiro que dá manutenção no paisagismo feito. O paisagismo é como se você fosse reproduzir uma paisagem na sua casa. E a jardinagem em si é o cultivo daquelas plantas feitas, né, o plantio na casa. O arquiteto responsável pelo projeto de paisagismo deve ter conhecimento sobre botânica e características do solo, além de entender a interação entre o público e o ambiente. O paisagismo é um projeto pensado para melhorar a experiência das pessoas em determinado espaço. Eu percebo aqui na floricultura que cada vez mais as pessoas estão procurando um paisagista, porque diminui a chance de erro. Você já escolhe a planta certa para o lugar certo, a que vai dar um melhor resultado, tanto visual, como resultado assim em troca de planta. Porque não adianta você gostar da planta se na sua casa não tem um lugar próprio para ela. Às vezes, isso é muito nítido aqui na loja. Você chega, quer pôr um coqueiro em casa, vamos supor, mas na sua casa não tem o espaço suficiente para ele, na sua casa não bate o sol necessário, bate sol num período muito curto, e aí muita gente já se desestimula a ter planta em casa, porque fala, tudo que eu ponho em casa morre. Então o paisagismo é procurado por isso, a pessoa já vai escolher a planta certa no lugar certo. Não basta projetar um espaço maravilhoso e não realizar a manutenção adequada. Nesse sentido, a jardinagem atua sobre os cuidados com a manutenção e a preservação das plantas escolhidas. Outro critério importante é selecionar espécies que sejam fáceis de manutenção para deixar a área verde sempre bonita. Por exemplo, se você dispõe de pouco espaço ou não tem muito tempo no seu dia a dia, uma ótima opção é cultivar suculentas, que são plantas resistentes e que precisam de pouca irrigação. É interessante fazer uma consulta antes de plantar as coisas em casa. Se eu sei que é uma pessoa que trabalha fora e não vai cultivar, é claro que eu já vou indicar planta que precise de menos regas, que não tenha muita florzinha, coisa que fica caindo no chão, que não precise de uma adubação tão frequente, poda frequente, então tem a planta certa. Na correria do dia a dia, muita mulher trabalha, às vezes não dá nem para chegar em casa e pôr água, então se é uma planta que rega 2 vezes já ajuda, se não precisa podar demais, porque na época da chuva as plantas crescem muito rápido, então é isso. O profissional responsável pelo paisagismo deve conhecer bem as características do local e os anseios dos proprietários. Dessa forma, é possível elaborar um projeto com plantas e elementos que se adaptem ao meio ambiente disponível. Em função do espaço e da rotina dos moradores da casa, o projeto paisagístico pode incluir plantas e sua disposição, calçadas, canteiros e caminhos, mobiliário externo,
piscinas de ofurô, jardins verticais, acessórios e plantas em vasos. Tem muita gente que às vezes essa casa está pronta, não tem espaço no chão para colocar planta. Vamos fazer em vaso. Só não tenta fazer sozinho se você não tem prática. Pode trazer na floricultura, a gente tem várias floriculturas na cidade. Leva uma foto, leva o lugar que você quer ambientar e aí a gente vai dando dicas de plantas a serem colocadas ali. Às vezes não precisa ser várias plantas, se você põe um vaso, você já percebe a diferença do ambiente, ele fica mais fresco, mais agradável, então a diferença é essa. Pequenas intervenções como jardins verticais e vasos de plantas ensacadas também são formas de paisagismo. Pensando nisso, procure expor todos os detalhes e prioridades na reunião do briefing. Assim, será mais fácil desenvolver o projeto dos seus sonhos. Deixar claro que você está esperando com aquilo. E assim, eu quero plantas altas porque eu quero escurecer a minha sala, porque eu quero proteger ela do calor da tarde. Ou eu quero só plantas baixas porque eu não quero tampar a visão do meu quintal. Eu quero plantas que dê flor, aí eu já sei onde elas vão ser colocadas. Eu quero plantas mais resistentes porque eu não vou ter muita chance de ficar jogando água nela. É aí que vai minimizando o erro. Não adianta só também o próprio profissional indicar porque é planta da moda, porque é planta cara, se a pessoa não tem o lugar ideal para aquilo. Isso tudo tem que ser esclarecido na primeira reunião. E lembre-se, na ausência de uma área externa, é possível elaborar uma intervenção paisagística dentro de casa. Distribuir vasos e plantas na sala, por exemplo, representa uma alternativa agradável para renovar o contato com a natureza. Principalmente na pandemia, isso aí ficou claro. As pessoas começaram a ficar mais tempo dentro de casa e começaram a procurar plantas como hobby. E algumas pessoas já, a partir desse momento, começaram a amar ter planta em casa, porque elas perceberam o quanto esse ambiente fica mais gostoso. Eu acho que até é uma coisa intrínseca, ela já começa a ver o ambiente mais agradável. E você sabe que mesmo depois, com essa flexibilização, as pessoas já voltaram a trabalhar, não fica nem tanto em casa, e esses clientes perduraram aqui, quer dizer, eles continuam a voltar. Então começou com uma suculenta, ou com uma samambaia, ou com uma violetinha e nunca mais pararam. Então a gente fala que o bichinho da jardinagem picou aquela pessoa. Toda quinta-feira a gente tem uma live no Instagram da Floricultura Exótica e no meu Facebook pessoal, da Rojane. Por que essa live? Eu mostro todas as plantas que chegaram na quarta-feira, que é o dia que a gente recebe, e é um canal que a gente tem direto e rápido para esclarecer dúvida. Então, assim, a hora que eu vou mostrar uma planta, eu já falo qual é o lugar ideal, quais são as regras, aonde ela deve ser colocada na sua casa e o que é interessante. E, ao mesmo tempo, ao vivo, eu consigo ter a pergunta da pessoa. Então, assim, tem gente que não tem tempo de vir na loja, nunca veio, não conhece, é o jeito da gente se comunicar.